Delegacia de Colinas concede licenças acumuladas ao delegado Dr. Armando e passa a ser comandada pelo titular da Regional de Presidente Dutra, Dr. Paulo Arthur. Comunidade do povoado Belo Monte, zona rural colinense, acompanha a realização do sonho da construção da barragem da localidade. E ainda com relação ao manifesto de professores cobrando transparência quanto aos recursos do Fundeb. Uma nova reunião está marcada com a classe e Nilson Gonçalves, membro da comissão, fala à nossa equipe. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. A Delegacia de Polícia em Colinas concede licenças acumuladas ao delegado Dr. Armando Pacheco e passa então a ser comandada pelo titular da Regional de Presidente Dutra, Dr. Paulo Arthur, que destaca como principal desafio o combate às drogas. A Delegacia de Polícia de Colinas é coordenada pelo delegado Dr. Armando Pacheco desde janeiro de 2012. Exatos 2 anos com o acúmulo de licenças agora tiradas, serão 4 ou 5 meses de afastamento programado. E neste período, a delegacia estará sob responsabilidade do delegado Paulo Arthur, que até então respondia pela Delegacia Regional de Presidente Dutra. E neste primeiro contato de conhecer esta nova realidade, pretende dar sequência ao trabalho desenvolvido pelo antecessor, ainda titular, e manter a ordem e tranquilidade da cidade. Exatamente, nós estamos assumindo hoje a Delegacia Municipal de Colinas, né? Nós estávamos como delegado regional da cidade de Presidente Dutra e o colega Armando, ele vai tirar uma licença-prêmio por motivos pessoais aí, mais umas férias, isso é um período, acredito, de 4 a 5 meses, e a gente vai estar substituindo ele aqui, né? E com certeza a gente vai tentar manter o trabalho que ele vem desenvolvendo aí para tornar a cidade de Colinas uma cidade com maior segurança, né? Que já é uma cidade ordeira, que a gente sabe, a gente tem certeza que a gente quer contribuir, a gente tem muita força de vontade e muita fé, e a gente sabe que a gente vai contribuir aí para pacificar ainda mais a cidade de Colinas. Primeiro reconhecendo a delegacia, né? Qual é a estrutura que tem, quais são as deficiências, o número de presos, né? E depois que a gente tomar, administrativamente a gente começar a saber, né, como é que a gente vai, qual é a nossa estrutura interna, aí sim a gente vai começar a partir para os processos e descobrir quais são as principais deficiências desta cidade para poder agir. Diante de sua experiência e atuação na Regional de Presidente Dutra, Dr. Paulo Arthur destaca como desafio, hoje em grandes e também pequenas cidades, a crescente problemática do consumo e tráfico de drogas. Não só em município, mas em todos os lugares a gente vê aí uma epidemia de drogas, né? A droga ela se tornou muito barato, de fácil acesso, né? O crack é uma droga barata que você pode, além de comprar, trocar por um relógio, uma coisa. E isso aumenta a criminalidade, porque o drogado ele começa a furtar, né? E a partir daí dos crimes de drogas vem uma série de outros crimes, furto, pela luta pelo ponto de boca de fumo, nós temos aí homicídios, né? Nós temos roubos. Então a gente acredita, que a gente não sabe ainda qual é a real situação de Colinas, mas a gente acredita que a droga realmente seja, assim como em outros lugares, o ponto aí, né, que a gente deve estar batendo em cima. A comunidade do povoado Belo Monte, zona rural colinense, acompanha a realização do sonho da construção da barragem da localidade, resultado de emendas parlamentares, empenho do deputado federal Carlos Brandão. O povoado Belo Monte, a 12 quilômetros do centro de Colinas,
está sendo beneficiado com uma barragem que vai atender às necessidades diárias de sua comunidade. As obras, esta e também a do povoado Zoador, foram orçadas em R$ 1.052.147,19 e são emendas parlamentares do deputado federal Carlos Brandão, do PSDB do Maranhão, viabilizadas através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, com uma extensão de 306 metros e capacidade para 419.508,51 metros cúbicos de água. A obra está sendo executada pela empresa LF Transportes, que vem prestando um excelente serviço. Segundo o encarregado da obra, a previsão é que até o próximo dia 14 já esteja concluída a parte de terraplanagem para dar início à fase de conclusão final, com a construção das paredes de concreto, estando assim pronta para receber água. Seu Raimundo Rodrigues, morador do povoado Belo Monte, diz que esta conquista é um sonho antigo da comunidade e enaltece o empenho do deputado Brandão. Eu estou muito satisfeito com essa obra que foi feita aqui. Aqui é dificuldade para dar água, um gado, um animal, uma coisa. Essa obra que o Carlos Brandão está fazendo aqui, eu fico muito satisfeito, muito agradecido. Uma outra barragem será construída no povoado Zoador, também com emenda parlamentar do deputado federal Carlos Brandão. E você confere logo após o intervalo as palavras de um dos membros da comissão do Fundeb em Colinas quanto ao manifesto dos professores pela insatisfação quanto à transparência do governo municipal. Os detalhes em 2 minutos. Ainda com relação ao manifesto dos professores cobrando transparência quanto aos recursos do Fundeb, uma nova reunião está marcada com a classe e Nilson Gonçalves, que é membro da comissão, fala das questões debatidas até agora. Claro. Qual é a inquietude de vocês? É a transparência? Não é ter acesso à prestação de contas de janeiro a janeiro? Com certeza. O prefeito está autorizando, neste momento, ao sindicato a constituir um advogado, um contador, e ter acesso a toda a prestação de conta de janeiro a janeiro das verbas que entraram e saíram do Fundeb. É isso que... Como solicitado pela Prefeitura, o Sindicato dos Professores de Colinas e Conselho do Fundeb constituíram advogado e contador para a análise das folhas referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A classe se reuniu sob coordenação da presidente do Simproecema, levantando a voz da insatisfação pela falta de transparência quanto à aplicação dos recursos do Fundeb, que inclusive causou espanto na categoria e no vereador Oswaldinho, que denunciou na Câmara a questão de subsídios para o prefeito da cidade no balancete de outubro de 2013, no valor de R$ 91.055,03. A justificativa dada quanto a isso foi de que tudo não havia passado de um erro de digitação. Só que a mesma situação se repetiu em setembro e junho, onde os subsídios vêm em nome do prefeito com R$ 44 mil e de vice-prefeito com o valor de R$ 22 mil. Isso aumentou ainda mais a desconfiança dos professores quanto à transparência pregada, somado à falta do abono, que por várias vezes em outros anos foi pago à categoria. Desde o dia 6 do mês de janeiro que nós, professores, estamos à procura do gestor municipal buscando uma explicação acerca da bonificação. Anos anteriores, todos os anos tínhamos a sobra que era repassada ao professor. Tendo em vista que isso não acontecia, não sinalava que ia acontecer, nós tomamos a iniciativa de procurar a gestão. No dia 6, ficou combinado uma reunião para o dia 10,
No dia 10, a reunião não houve, não fomos recebidos e ficou para terça-feira da semana seguinte. Fomos à prefeitura, a comissão constituída, e lá conversamos muito, foi uma reunião proveitosa, discutimos as políticas públicas de educação, que também é pauta do sindicato, nós professores, reivindicando melhores condições de trabalho, qualificação profissional, mas se tratou de tudo isso, como eu disse, de forma relevante, mas não se tratou da bonificação, porque segundo o próprio prefeito e seus assessores, a documentação não estava preparada, porque se tratava de muitos papéis, muitas xerox, precisava de mais tempo. Então ficou marcado para o dia 21 deste mês, para que a gente compareça à prefeitura novamente, na parte da tarde, toda a comissão, com seu contador e o advogado, para análise dessa documentação, para ver se tem ou não tem a sobra. O que é importante ressaltar nessa questão é que a constituição de advogado e de contador não se pode considerar uma coisa do sindicato. Não é uma exigência do sindicato, porque o sindicato gostaria de ter acesso à documentação de livre e espontânea vontade do município, que as pessoas responsáveis, como os conselheiros do Fundeb, fossem à prefeitura e tivesse acesso a essa documentação, mas não foi isso que ocorreu, foi uma exigência do município. Porque, conforme reza o regimento do Fundeb, qualquer conselheiro pode se dirigir à presidente desse conselho e ter essa documentação em mãos. E não é o que está ocorrendo. A gente tem essa barreira de ter acesso a essa documentação, e essa constituição desse advogado e desse contador foi uma exigência do prefeito através de seus assessores. A formação dessa comissão é importante. Agora, a constituição do advogado e de contador é subestimar o professor. O professor sabe a quantidade de recursos que entrou referente a 2013, o professor sabe quanto foi pago a categoria, então o que se precisa é dizer: cadê as parcelas de dezembro? Onde foi pago? O que foi pago? O que foi pago foi realmente, era realmente devido? Fazia parte dos 60% do professor? Porque nós só queremos o que é nosso. Se não for nosso, e se não tiver, ótimo. O que a gente quer é transparência e que se diga as coisas, e que nós, professores, não sejamos tratados de uma forma que não temos acesso à documentação, porque eu só constituo advogado quando eu tenho um direito meu negado. É verdade. Então, se nós constituímos advogado, é porque só aconteceria o fornecimento dessa documentação a partir dessa constituição de advogado, porque advogado tem custo e o sindicato não tem dinheiro para isso. Nós estamos fazendo isso a duras penas e por uma exigência para poder ter acesso a essa documentação. Quanto à manifestação do dia 10, que foi o pivô do prefeito não nos receber conforme estava agendado, é bom deixar claro. Aquela manifestação, ela surgiu de uma forma espontânea. Tínhamos uma reunião marcada, convidamos alguns professores para ficar dando apoio na retaguarda, mas não tínhamos marcado a manifestação. Aquela ali, ela surgiu espontaneamente a partir da vontade e da indignação da categoria, que se achou por bem ir para a praça e fazer aquela pitaça, aquela movimentação, sendo que posso até dizer que fugiu do controle da diretoria do sindicato, mas que foi positivo. A gente vive num estado democrático de direito, onde as pessoas têm todo o direito de se manifestar. E as grandes conquistas do mundo foi feita justamente através da luta, foram conquistadas através de muito esforço de pessoas que deram a cara a tapa e foram à rua e reivindicaram seus direitos. E estes foram os destaques desta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2014. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite. Amanhã estaremos de volta.